Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao canal Diário de Mercado. Esse é o primeiro vídeo do canal. Eu queria falar para vocês que o intuito desse canal é mais mostrar os meus estudos em cima dos ativos, né, principalmente índice dólar, mas eu também sou uma pessoa que gosta muito de estudar as ações, estudar commodities principalmente, mas na verdade sobre 3 commodities que é milho, boi e café, tá? Apesar de café ser uma treta para operar, mas eu sou mais entusiasta mesmo, eu não tenho dinheiro para operar. Inclusive eu até queria mostrar para vocês, eu estou fazendo o teste da Traders House, tudo bem? Então por isso que eu até tive essa ideia também de fazer o canal. E eu queria aqui mostrar para vocês os meus estudos e a maneira que eu tenho de operar e, claro, passar um pouco de conhecimento que eu tenho, não é muito, mas eu acho que eu tenho fé, na verdade, de que é melhor para os traders passarem seu conhecimento para frente, passarem seus estudos para frente e pegar a opinião de outros, porque às vezes a gente pode estar com um viés e na verdade tá acontecendo outra coisa no mercado, a gente não tá sabendo de alguma coisa, então acaba que compartilhar informações e conhecimento acaba sendo a melhor coisa. Então a minha mentalidade com esse canal seria divulgar meus estudos, meu conhecimento. Eu queria que todo mundo que pudesse comentar será mais do que bem-vindo aqui. Eu não quero nenhum tipo de crítica jogando para baixo, tudo mais. Eu quero mais pessoas que querem fazer algo construtivo. E também eu queria fazer um tipo de vídeo que o Stormer fazia muito, né? O Alexandre Volvax, que é um dos maiores traders que a gente tem aqui no Brasil, que era o Dissecando Trades, que na verdade são vídeos que ele fazia mostrando todos os trades que ele fez durante o dia. E como eu tô no processo de entrar para a mesa proprietária, eu queria fazer isso também até mesmo para formar um diário de trade para mim, tudo bem? Só para mostrar para vocês, eu estou neste momento vou botar 30 dias aqui porque tem mais ou menos uns 10 que eu tô fazendo. Eu estou R$ 670 negativo, eu posso chegar até R$ 2.000, tá? E eu tenho uma trava de R$ 400 por dia de perda, então não passo disso. Eu preciso fazer 1.900 até dia 10/9. Então é um processo que vai demorar, não vou correr com isso, eu tenho outro emprego também, né? Então eu vou operar na maneira que eu consigo operar, mas eu tô vacilando muito. Eu operei doente, fiz um monte de besteira. Mas eu tô querendo dar uma virada de chave pra ver se eu consigo passar nisso. Então é um dos motivos também de eu estar fazendo o canal. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui praticamente diariamente o que eu tô pensando, o que eu tô fazendo, por que eu tomei as decisões que eu tomei, tudo bem? Então vamos lá, eu vou começar com esse tipo de vídeo, que é o Dissecando Trades, né? E o que acontece? Hoje, esse aqui é o meu gráfico limpo, né? E eu uso aquela regra de coloração de inside bar, nada mais é que aquele candle que tá dentro do outro candle, né? Deixa eu até mudar a cor aqui um pouquinho. Para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Aqui, ó. Pronto. E aí o que acontece? Eu tenho essa Fibonacci traçada aqui do dia 9 do mês 5 até o dia 17/6, tá? E eles fizeram esse topo muito alto e esse fundo muito alto, e aí o mercado começou a subir, eu tava acompanhando isso. E aí eu sempre marquei essas 3 regiões aqui como área até de conflito mesmo, até mesmo de reversão, né? E aí o que acontece? Quando passou tá de 61,8, eu falei, beleza, o mercado entrou em zona de alta, né? E com isso eu esperava um retorno para cá, para casa dos 133.600 pontos, mas não é o que está acontecendo. Só para deixar claro, isso aqui é um gráfico de 60 minutos, ok? Vou até colocar a marca d'água aqui para ficar mais fácil para vocês identificarem aqui atrás. O dia de hoje abriu, e aí eu vou colocar no gráfico de 5 minutos, porque geralmente eu tava tradando antigamente com 10 ou com 12 minutos, que é o que o Stormer fala que são os melhores time frames para operar. E acabou que eu comecei a assistir bastante o Ogro também, e ele começou a dar outras ideias, sabe? De time frames menores e tudo mais, e eu acabei tendo uma taxa de acerto boa antes de entrar pra mesa. E só que eu, sei lá, nas últimas 2 semanas não tô me dando muito bem com isso, vou ver se eu mudo alguma coisa. Mas o que acontece? Eu coloquei só a VWAP para início de conversa. O Ogro mesmo fala que até as 10h40 são a hora que os robôs de institucional e tudo mais usam a VWAP para montar a posição e tudo mais. E aí o dia foi começando, e esse aqui foi o último candle do último dia, né? E aí hoje começou assim. Eu vi esse primeiro candle, eu não fiz absolutamente nada. Eu vi esse segundo, e a VWAP tá aqui, ó, em preta, pra quem... Eu vou até aumentar aqui. Pra deixar mais nítido pra quem estiver vendo em celular e tudo mais. E a VWAP ia perder. VWAP, perdão. E o candle já ia perder essa primeira mínima aqui.
E a gente sabe que os institucionais estão a favor da VWAP. 99,9% das vezes o preço está para baixo ou para cima da VWAP, né? E geralmente quem está posicionado na VWAP é a favor da tendência, sai com dinheiro no dia. Eu vi esse movimento, eu ainda não fiz nada, ainda continuei sem fazer nada. Isso é um sinal de reversão, né? É o preço de fechamento de reversão, onde um candle ele termina acima, o fechamento dele termina acima do fechamento do último e a mínima dele está menor do que as últimas duas mínimas, né? Mas mesmo assim eu não fiz nada. O estocástico estava aqui para me auxiliar, mas não era um bom momento. E eu deixei passar e fui deixando. E uma coisa que eu tinha pensado era depois que tinha fechado abaixo da VWAP de vender aqui. Geralmente eu uso ou 161 ou 2 do meu risco para baixo. E no caso aqui teria batido no máximo no 161, mas eu não fiz essa entrada, né? Foi se formando esse pivô no início do dia. Só que, na verdade, a máxima do dia era alguma coisa que podia me atrapalhar. E foi indo, o mercado travou, onde seria a mínima do dia, a máxima do dia, perdão. E aí eu falei, olha, pode abrir provavelmente uma venda, eu fiquei esperto, o estocástico aqui já tava dando uma divergência, né? E eu falei, não, aí deu esse candle de fechamento de reversão de novo. Aí eu falei, não é possível, vai vir uma venda, vai vir uma compra. E eu fiquei olhando, e aí quando cruzou essa máxima aqui, eu não pensei que ia retestar de novo. Eu comprei, né, no rompimento, e botei o meu stop aqui embaixo. Por quê? Porque o preço estava indo a favor da VWAP e o meu stop estaria abaixo da VWAP. Então eu pensei que ia segurar. Só que eu não me atentei ao fato do estocástico estar assim. Na verdade, o que acontece? O estocástico ele demonstra que pode acontecer isso, mas nem sempre ele chega a cair de fato. Ele fica aqui em cima, né, na região de suporte dele, que é de 80, 70. Mas não foi o que aconteceu. Eu comprei aqui, se não me engano, com 2 contratos. Deixa eu ver aqui. Não, 3 contratos. E eu tomei stop no candle seguinte. Então, o que encerrou meu dia por aqui, tá? Terminei meu dia com 138 de prejuízo no índice futuro. E agora eu vou passar pro dólar. O meu pensamento no dólar foi diferente, tá? Para início de conversa, eu tava com essa Fibonacci aqui, né? Do início do mês 7 pra cá. E o que acontece é que na semana passada a gente chegou a bater aqui e desceu pra região de 50 de novo, o que eu achei que abriria espaço pra voltar. O problema é que o dólar no Brasil é muito inconstante, então a gente não pode só considerar preço, então acabou com as falas do governo e tudo mais, acabou subindo de novo e agora ele entrou nessa área aqui de congestão. Mas o meu pensamento hoje, quando ele tava aqui em cima e ele abriu aqui perdendo essa mínima, eu falei assim, muito provavelmente hoje é um dia de queda. E aí eu fiz com o dólar o mesmo esquema que eu fiz com o índice futuro. E um erro que eu tô cometendo é de operar os dois. Não é aconselhável operar os dois, né? Ao mesmo tempo ficar prestando atenção em duas operações, né? E aí eu fui observando, o dólar fez isso, e aí ele fez um preço de fechamento de reversão, só que ele ainda estava acima da VWAP, eu fiquei desconfortável, e ele perdeu essa mínima. E o que acontece? O Ogro até ensina a fazer espelhamento, e o meu pensamento foi o seguinte, na sexta-feira ele fez muito topo e fundo ascendente, né? E foi um dia praticamente todo direcional a favor da VWAP e tudo mais. E eu pensei, cara, tem esse pivô aqui, esse mini pivô, que na verdade a gente até consegue ver que essa perna do pivô tá fazendo um trap em cima dessa daqui. Então, perdendo essa mínima já abriria uma venda. Só que ele já abriu aqui embaixo. Então, na verdade, esse movimento foi mais para fechar o gap e voltar a cair. O alvo desse pivô, né, seria, eu já deixo na projeção aqui para quem quiser ver, nas propriedades, perdão. Eu deixo esses alvos aqui, tá? 61, 100, 101, que são os 3 alvos de pivô, tá? Se você puxar o pivô clássico, igual o Ogro ensina a puxar, vai dar basicamente as mesmas posições. E aí com isso, eu fiquei observando aqui e eu pensei, poxa, será que são espelhamentos e tudo mais? Mas eu não tive na hora a maldade de fazer o espelhamento e eu não tomei o trade. E aí o dia foi seguindo.
foi seguindo. E tudo bem, eu já tava voltando pra área de reversão, né? Área de correção do preço, que era de 61.8. E fiquei olhando. Nisso eu vou até botar no Tabajara aqui, que vai ficar mais fácil pra identificar o que eu fiz. E fui olhando, e aí fez esse gift, né? Que o ogro chama, que é um candle que praticamente não tem corpo, que tem duas velas que estão praticamente dentro do outro candle. Fez esse movimento, e aí fez isso. E aí ele deu uma recuada, eu comecei a cogitar fazer uma venda, pegando na VWAP, e se perdesse essa mínima eu pensei em vender, e não foi o que aconteceu. A perda dessa mínima era uma ótima opção de venda, mas eu ainda tinha ficado receoso, deixei passar. Rompeu esse fundo aqui e eu fiquei quieto, e aí fez esse candle de contração de volatilidade. Falei, perdendo esse fundo eu vou vender, e aí eu vendi. O trade tá ali. E aí eu peguei uma parcial de R$65 e aí acabou voltando depois, porque eu botei no break-even e não foi no meu alvo. Tudo bem, o dia foi passando e eu falei, tá, hoje é um dia extremamente vendedor, não fiz nada. E o que acontece é que quando ele deu esse recuo e bateu aqui, né, na verdade perdeu esse sidebar aqui, eu resolvi vender. O que não tá certo, porque geralmente a gente vende sidebar depois que ele rompe no próximo candle. E aí foi a primeira besteira que eu fiz. Eu acabei fazendo uma parcial aqui, mas acabou que voltou no meu break-even de novo, tá? Perdão. Eu aumentei posições depois desse candle branco, tá? Perdeu a mínima, eu coloquei mais um contrato. E aí depois que desceu um pouco eu deixei o meu preço médio estava aqui, eu deixei no break-even e pegou meu break-even. Nisso eu resolvi vender de novo na perda desse candle branco. E aí já não tava fazendo mais sentido, porque eu já tava em overtrade, entendeu? E aí é o que eu falo com vocês. Nunca saiam do gerenciamento e nunca entrem em overtrade. Geralmente tenta fazer 2, 3 trades num dia só, não faz mais que isso. Porque vai acabar perdendo a conta e tal, e eu tenho consciência disso, mas eu acabei fazendo essa besteira hoje. E aí acabou que eu vou levar um stop. Eu aumentei posição aqui, eu tava pé da vida, eu botei 3 contratos aqui e eu tomei um stop aqui. E se não me engano eu não faço mais nada no dia. Ainda fiz. Lembro que eu fiz isso aqui porque isso aqui... Essa região aqui se tornou uma congestão. Deixa eu tirar o imã. Se tornou uma congestão e quando perdeu eu vendi. Perdeu essa mínima aqui, eu vendi. E se não me engano até chego a fazer uma parcial. Não, mentira. Eu saí no break-even de novo. Eu aumentei posições aqui e saí no break-even de novo. Mas foi um dia ruim porque eu já tinha tomado um stop maior aqui, entendeu? Então... Aqui, ó. Aqui foi a hora que eu tomei R$100 de stop. E aí eu já desisti do dia, eu já tava com um pouco negativo e tudo mais. Aí o dia foi só subindo, 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 subindo. E eu não fiz mais nada, geralmente na parte da tarde é uma parte que eu evito. Então foi R$185, o que dá o resultado de hoje, infelizmente, de 357 já com os custos, tá? Foi 323 mais 30 e poucos reais de... R$34 de custos. Não foi um dia complicado de operar. Definitivamente, se eu tivesse operado aqui a favor da VWAP no início do dia, né? Até as 10h40, como eu falei no início do vídeo, teria sido um dia mais tranquilo. E eu fiz isso. O problema é que eu deixei muito no break-even, com medo de voltar. Eu acabei enchendo a mão de contrato e quando voltava o meu loss era um pouco maior. E eu entrei em overtrading, o que já gera muito custo. Então, eu já acho que é melhor eu começar a repensar a maneira que eu faço. E só pra quem não entendeu, quando dá 10h40 eu tiro a VWAP, tá? E aí eu deixo a média de 200 junto com a média de 20. O que teria dado um ótimo trade aqui, por exemplo, né? Que vem um pouco mais de volume. E eu teria levado 15, 16 pontos para baixo, talvez aqui, talvez 10. Mas com 2, 3 contratos já dá um valor legal, né? Mas faz parte do aprendizado. E eu vou tentar colocar aqui também diariamente, vou ver se eu solto amanhã, antes do mercado abrir, quais são as minhas ideias pro dia, tá? Para não ficar vídeos tão longos também, tudo bem? Então é isso aí, eu agradeço vocês, se puder deixar um like, comentar e até mesmo se inscrever no canal aí pra dar uma força pra gente ver se a gente consegue espalhar a palavra, beleza? Um abraço a todos, uma boa noite e até mais.